Muito bem, voltamos. Vou fazer igual ele, né? Junto. Ei, galera, olha só. Tirando brincadeira à parte, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula é específica sobre desmame e instalações de suinocultura. Lembra? A aula agora vai ser uma aula específica para os critérios, manejos e cuidados que a gente tem que ter dentro do setor de desmame, creche em criações de suíno. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. É a nossa aula 52.1. Na aula 52.1, olha aí, ó, suinocultura. Ah, só para lembrar. Ei, professor, suinocultura é o quê? Criação de porcos. Só que a gente vai falar aí, ó, creche e terminação. Volta aqui pro tio. Tem que lembrar, quando a gente estava falando sobre a aula geral, a creche é o local onde nós vamos receber os leitões que acabaram de ser retirados da maternidade. Lembrando que o setor de maternidade é um setor onde a gente passou por o quê? Por vários processos de manejo para a adaptação desses leitões. Sempre organizando o sistema de uniformidade dos leitões para garantir que a leitegada, que são os leitões, vão ser retirados da maternidade e transferidos para a creche de forma a amenizar e evitar fatores que possam causar estresse ao desenvolvimento desse animal. Lembrando bem, tem que ficar claro que todos esses passos, esses preparos de sair de um setor para o outro, temos que evitar que ocorram esses agentes estressores para evitar que ocorra o quê, professor? Queda na produtividade. Um desses fatores de queda é fazer com que esse animal, durante essa transferência, porque tem a adaptação da nutrição desse animal, é o momento que ele vai parar de tomar o leite e a ração de filhote para a ração específica para o setor de creche e depois preparar ele para a terminação, que é o setor de engorda. Então, todos os manejos são norteados para impulsionar o desenvolvimento desse animal. E qualquer falha nesse manejo pode ocasionar um prejuízo em relação à adaptação desse animal no próximo setor. Lembrando também que nós estamos falando sobre desmame, creche e terminação. Isso envolve o quê, professor? Instalações. Quando a gente fala sobre suinocultura, que são setorizados, cada setor tem um ambiente, né, todo característico em relação não só aos instrumentos, mas aos micro-organismos que vivem naquele setor. Apesar das pessoas acharem que não, mas lembra muito comparar assim com o setor de hospital. Dentro da maternidade, antes das porcas entrarem, né, para ocorrer o processo de cria, é feito a sanitização e aquele lote vem e o ambiente, tem nesse ambiente micro-organismos onde já estão ocorrendo o processo de adaptação, tanto das mães quanto dos filhotes. E quando esses filhotes são retirados da maternidade e são direcionados para a creche, tem que tomar cuidado para não ocorrer a contaminação de um ambiente para o outro. Por isso que nós vamos ver os processos também de intervalos e corredores de sanitização. Quando a gente fala sobre a criação de suíno, é engano quando o pessoal pensa que é uma coisa suja, imunda. Não, todos os setores têm uma característica e também um isolamento de agente e micro-organismos. Dá uma olhada lá na tela, aumenta aqui para o tio. Então, dentro da suinocultura, creche e terminação, nós vamos ver o processo de desmame, característica da creche, terminação e as suas instalações. Para isso, ó, vamos ter a habilidade de estabelecer critérios para o manejo e criação de porcos, conhecer o mercado de derivados. Claro que isso
para termos o sucesso dentro das etapas da suinocultura. Então, qual é o primeiro que nós vamos ver aí, professor? Desmame. Só para lembrar, aqui pro tio, o que é o desmame, professor? Desmame é o procedimento. Claro, é um procedimento que envolve alguns manejos, aonde você vai preparar o filhote para sair da mãe, do aleitamento de leite líquido para a creche, aonde ele vai ficar somente com a nutrição sólida, um ambiente totalmente diferente. Só que isso é feito de forma gradativa. Quando a gente tem no setor de maternidade, sempre temos que lembrar que o setor de maternidade envolve o procedimento gradativo de fornecer a ração do filhote para uma ração rica, né, em proteínas e também favorecer que seja retirado somente no momento do desmame, quando a mãe para de produzir aquele colostro. O colostro é o leite rico, não só em nutrientes, como também em imunoglobulinas, anticorpos que ele absorve pelo aleitamento, que vai melhorar o processo imunológico daquele animal. Então, dentro da maternidade, o período que o filhote passa é para que ele desenvolva os micro-organismos necessários para ele poder se proteger, para que ele possa se desenvolver em um outro ambiente que vai ser a creche. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha aí, então, quando é que ocorre essa mudança, professor? Até em que período esse animal deve estar pronto para que ocorra um manejo de mudança da maternidade para a creche? Em torno aí, de 21 ou 28 dias ocorre a mudança dos animais, quer dizer, dos filhotes para a creche. Volta aqui para o tio, temos que lembrar uma coisa. Ei, professor, 21 a 28 dias, né? Por que tem essa alteração? O animal tem que estar pronto para fazer essa mudança entre os 21 e 28 dias. Essa média é devido também à raça que você está criando. Lembra que nós vimos lá na aula anterior qual a raça? Nós temos aí Landrace, Lajoie, Duroc, Pietran, Piau. Então, são as raças mais utilizadas na criação de suínos. Lajoie, Duroc, Pietran, Piau e Landrace. Ok? E aí, pessoal, tem que tomar cuidado quando você faz, então, a hibridização. Muitos criam, né? Lajoie faz o cruzamento com puros, ou então faz o híbrido. Duroc com Lajoie, Lajoie com Landrace, ou Lajoie com Duroc, ou com Piau, ou permanece somente as raças puras. Então, tem essa variação e a gente tem aquela tabela que mostramos para vocês. Tá bom? Quando você faz o processo de hibridação é boa, Jefferson. O processo de hibridação, aí você tem, então, uma data, né, que tem que estar em torno de 21 a 28 dias. Mas, para o Landrace, pode chegar a 21. Para o Lajoie, 25 a 26 dias. Aumenta aqui a tela para o tio rapidinho. Pois é. Então, olha só. Por que é feito? Eu expliquei. Aqui pro tio. Pronto, eu expliquei, depois eu mostrei o item. Então, entre esses 21, 28 dias, por que é feito nesse período? É feito porque, dentro desse período, tanto Duroc, Lajoie, Landrace, Piau, vamos lá, me ajuda, Duroc, Lajoie, Landrace, Piau e Pietran, uma dessas raças utilizadas para a criação, eles já estão com o sistema imunológico bom, já estão com o trato intestinal excelente para fazer a troca de ração. Então, não é que ele já está apto a receber a troca da ração, o sistema imunológico está
melhor para poder fazer a mudança. Ele tem que chegar nessa idade para que a gente saiba que esteja um processo de manejo adequado. Se forem realizados os processos de manejo adequado, até essa idade, ele já está pronto. Se não alcançar, se ocorrer alguma alteração, foi algo errado durante o processo de amamentação, tá bom? Na tela, meus queridos. Ok, professor, ok. Próximo. Então, olha só. Primeiramente, tá aí, ó, maximizar o número de leitões matriz ano. O que significa isso, professor? Maximizar é aumentar, pessoal. Aumentar o número de leitões. Por quê? Dessa forma, você vai estar o quê? Diminuindo ou padronizando o tempo que a leitegada fica na maternidade. Exemplo, se em torno de 21 a 28 dias você já tem aí um cronograma de retirada desses leitões, significa que você já está preparando outras matrizes para serem substituídas, levando em consideração o tempo de descanso do local. Professor, não entendi bolhufas do que o senhor falou. Entendeu? Aqui para mim, meus queridos. Vamos lá. Presta atenção, daqui a pouco eu vou olhar para você, vou perguntar se você entendeu. Se não entendeu, não vou sair desse item. O que significa maximizar o número de leitões matriz ano? Minimizar é diminuir. Maximizar é aumentar o número de leitões de matriz que ocupa aquele espaço. Qual é o espaço? Maternidade. Exemplo, se os manejos que eu desenvolver na maternidade, por exemplo, eu tenho 6 porcas que estão na maternidade. Essas 6 porcas eu fiz a sincronização do cio. Presta atenção que eu vou olhar para você. Se você falar que não entendeu, eu vou me virar nos 30, mas vai ter que entender. Eu tenho 6 porcas na maternidade. Elas entraram juntas porque eu fiz a sincronização. Então, elas têm que sair juntas da maternidade. E eu tenho um prazo para tirar ela da maternidade. Eu tenho de 21 a 28 dias. Dependendo da raça que eu estou usando. Vamos fazer uma coisa? Vamos falar que aqueles filhotinhos que estão ali, as matrizes são 6. E os filhotes são produtos do cruzamento. Presta atenção que eu vi que você olhou para o lado. Tu não olha para o lado não, macho. Eu tenho visão periférica. Isso. E não pisca não, porque tu não pisca. 6 porcas. E os filhotes que vão nascer agora são de Lajoite com Duroc. Aí eu vou ver na minha tabela, Lajoite e Duroc fica aí em torno de 24 dias. Aonde? Na maternidade. Significa que em 24 dias eles têm que estar prontos para sair da maternidade. O que isso vem na minha cabeça? 24 dias, eu tiro eles da maternidade, as mães saem, a maternidade fica uma semana em descanso, porque eu vou ter que fazer uma higienização e já tenho que ter outras 6 porcas para ocupar. Então, eu aumento, maximizo, eu padronizo a quantidade de vezes que eu vou usar aquela maternidade. Se eu já tenho um cronograma e sei que Duroc e Lajoite ficam 24 dias ali, filhotes de Duroc e Lajoite ficam 24 dias ali, e aí eu tenho que levar em consideração que quando eu tiro aquelas 6 porcas, e tiro, porque elas já pariram, e os filhotes têm que estar preparados para sair dali em 24 dias e ir para a maternidade, eu já tenho que ficar uma semana com aquela maternidade de descanso, porque eu tenho que higienizar e já trazer o quê? Mais outras 6 porcas. Isso é maximizar, isso é potencializar, isso é fazer com que eu utilize aquele ambiente com um cronograma, seguir. Se der alguma coisa errada no manejo, eles vão ter que ficar mais tempo. Porque os filhotes têm que ter um peso.
Eles têm que atingir um peso durante os 24 dias para estarem prontos para ir para outro local. Aumenta aqui pro tio. Entendeu? Ficou claro? Tem certeza? Quando eu fizer a pergunta, maximizar leitões matriz. Quer dizer que, no exemplo que eu dei, 24 dias, maximizar o número de leitões. Eu vou tirar, aqueles leitões vão permanecer um determinado tempo ali. Para Landrace com Duroc, 24 dias. 24 dias vão atingir um peso. Se eles não atingirem o peso, eles não podem sair. Vão ter que ficar mais tempo. Aí foi um erro no manejo. Se atingir o peso, eu sei que eles não vão ter problema na maternidade. Não vai ter diarreia, não vai ter nenhum tipo de infecção, nem doenças. E se eu maximizei o número de leitões, significa que eu também estou maximizando o número de matriz. Quer dizer, volta a tela para o tio. Se eu tirei 6, aí eu penso, cara, deu tudo certo. Só que aí, ó, a próxima cria não é lajoite com Duroc. Vamos supor que é puro Duroc com Duroc. Sempre tem que estar dentro dos 21 a 28 dias. O tio não lembra agora, mas eu sou humano, né, gente? Mas tem lá a tabela. Qual é o parâmetro de Duroc? Filhotes de Duroc, que é o macho Duroc, fêmea Duroc, qual é o tempo que esses filhotes levam para estar pronto? Mas vai estar entre 21 e 28 dias. Desta forma, se você quiser aumentar a quantidade de matriz que fica na maternidade, você pode, levando em consideração que os manejos realizados ali dentro estão sendo realizados de forma coerente. Qualquer vacilo pode fazer com que você aumente o tempo. Então, o procedimento sempre é potencializar. Agora, vamos fazer uma coisa. Ai, se desse valendo um ponto, né? Antes de eu ir para outro item, o que pode interferir nesse padrão, independente se é puro, macho Duroc com fêmea Duroc, ou se é um híbrido, quando você usa um Duroc com Landrace, dentro desse período, o que pode interferir? Aumenta aqui para mim. O que pode interferir? Uma coisa que você prevê, mas tem que tomar cuidado. Pode interferir. Não. Sujeira, falaram sujeira. Não. Não. Aqui, ó. Não é sujeira, não é doença, porque isso está envolvendo o quê? Manejo. Manejo alimentar. Eu vou lá e coloco a ração para a mãe, na maternidade. O que nós estamos falando? Para você que olhou para o lado porque a gatinha fez atim, volta aqui para o tio. Perguntei, o que pode, dentro desse processo, interferir dentro do período que esses filhotes vão ficar? Que a gente tem que tomar cuidado. Pode interferir, mas tem como você prever. Sujeira, doença. Exemplo, dentro da maternidade, quais são os manejos? Fornecer ração para a fêmea e limpeza do coxo para evitar que ocorra o quê? Processo de fermentação da ração. Outro manejo, a limpeza do ambiente e ter cuidado com o escamoteador para fornecer uma temperatura para esses filhotes, não para a mãe, manter a temperatura lá do escamoteador e dar uma ração inicial para eles começarem o quê? Se adaptar, porque são 2 semanas que eles ficam no colostro da mãe. A primeira semana, que é rica em colostro, e a segunda. Depois você começa a introduzir a ração, de uma forma a adaptar, tomar cuidado para não dar nenhuma diarreia. Dessa forma, eles vão se desenvolver e estar pronto na faixa de 21 a 28 dias. São os manejos. Fora isso, qual é o manejo que você tem que tomar cuidado para manter essa maximização? Aumenta aqui pro tio. Qual? Que pode
você não tem controle, mas tem como você prever. Então, falei que não. É a quantidade de filhotes por matriz. Quantidade e uniformidade. Olha só. Aqui para mim, você tem, na parte inicial, você tem 6 porcas, o exemplo que eu dei. E é Duroc com Landraça. Aí você tem aí 6 porcas. O que a gente tem que tomar cuidado? São matrizes, então o que você espera? Que cada uma delas já passou pelo processo de seleção, a aula de reprodução. Então, eu sei que aquelas matrizes podem dar aí de 10 a 12 filhotes. Tem uma que deu 10, tem outra que deu só 8, tem outra que deu 12, tem uma variação. E aí você tem que fazer a equalização, porque é uma coisa que você prevê. O que eu vou prever? Que as minhas matrizes sempre vão dar uma quantidade esperada de leitões. Isso é verdade. Tem um padrão. Se ela der menos de 8, 9, descarta que não é uma boa matriz. Ela tem que estar aí, ó, entre 12, 11, então, 8, 9 a 12, 13 filhotes por parto. Se eu espero que aquele lote me dê 6 fêmeas, me dê uma quantidade de leitões por parto, o que pode interferir? Existem leitões que vão ser maiores e outros menores. E a gente faz a equalização, homogeneização. Dá um banho neles com uma solução que a gente viu na aula e coloca leitões pequenos junto com leitões pequenos e troca leitões maiores com leitões maiores para que eles tenham a mesma chance de desenvolvimento. Não ocorrer competição pelo leite, porque as primeiras semanas do leite é onde está o colostro. Então, tem como a gente amenizar essa interferência. A gente prevê a quantidade. E, claro, que se você observou lá no início porcas que só dão filhotinhos menores, mirradinhos, já descarta que ela não é uma boa reprodutora. Nós vimos esse sistema de reprodução. Então, a gente já espera filhotes uniformes das fêmeas. Se ocorrer um ou outro, vai sair menorzinho. Então, você faz essa homogeneização para não ocorrer o quê? Interferência no período que eles ficam ali dentro. Aqui pro tio aumenta. Entendeu? Eu quero ver na hora da atividade. Qual o próximo, professor? Trato reprodutivo da fêmea. Já está pronto para outra gestação. Então, exemplo, pessoal, se eu já sei que em 21 dias e 28 ela vai estar pronta, aqui pro tio, se eu já sei que entre 21 dias, de 21 a 28 dias, aquela fêmea, depois que tu tirou os filhotes dela, aí ela volta para o piquete. Aí você faz a higienização da maternidade, e essa maternidade, depois que você limpa, tem que ficar 1 semana em descanso. E já tem um outro lote de fêmeas que vão entrar ali. Essa que saiu, ela já vai entrar o quê? Pronta para gestação, ela vai entrar no cio. Então, vamos fazer o cálculo? A fêmea está lá, você tirou os filhotes, aí você pega essa fêmea, vai para o piquete. Aí você limpou, passou 1 semana em descanso e trouxe outro lote. Então, depois de 1 semana e meia, a fêmea que saiu já vai entrar no cinto. Você já tem que preparar para fazer o quê? A inseminação naquelas fêmeas. Então, você está maximizando, potencializando o retorno dessa fêmea em menor tempo. Qual é o tempo? Óbvio, dentro dos 21, 28 dias. Tudo bem até aí? A bichinha está lá só para reproduzir e me dar filhotinhos para que eu coloque o número máximo de animais para engorda e vender. O fluxo. Aumenta a tela. Tem que pensar em tudo. Você tem 30 porcas, então você sabe que a cada de 28 em 28 dias tem uma variação da raça. Tem um lote entrando novo e você já fazendo a cobertura novamente. Pensando assim, ela está ali só para... Não é?
Outro, o pico de produção de leite. Toda vez que o filhote nasce, então, entre os 21 e 28 dias, dependendo da raça, após isso, ela não produz leite de qualidade. Então, não adianta ficar mais tempo do que isso. Se o filhote tiver que ficar, passou de 24 dias, passou de 28, significa que alguma coisa deu errado, porque aquele leite já não tem nutrientes para ele. Então, durante o processo de fornecer ração para a fêmea e inserir a ração nova para o filhote, deu algum problema aí, deu um erro, porque precisou ele ficar mais tempo. Ele não se desenvolveu no tempo até 28 dias, 24 dias. Tudo bem? Maior aproveitamento das instalações. Deixa eu ver se está escrito aí também. Secreção de enzimas. O que isso significa? Quanto menor, isso é uma média, 21 e 28 dias. Passou de entre 21 e 28 dias, a fêmea não produz leite de qualidade. Então, é o tempo que você tem para fazer com que o filhote se adapte a parar de tomar leite e começar a comer ração. Tudo bem? Então, você também está deixando... É uma média de tempo que você não está expondo o leitão àquele ambiente e vai fazer com que ele vá para outro ambiente. Então, qualquer doença que ele possa ter desenvolvido dentro da maternidade, ele não vai desenvolver. Ele vai ser exposto a um outro ambiente, entendeu? E aí você fortalece o processo de imunização. Cabra bonito. Isso é um leitão, pensa. Isso é um Duroc ou é um Laje White? Ei, olha lá, ó. Cresce. Aí, agora sim. Galerinha aqui pro tio. Agora, depois dos 28 dias, o exemplo que o tio deu foi o cruzamento de um Duroc com um Laje White, que eu falei que fica em torno de 24 dias. Aí você tira ele da maternidade e põe aonde? Na creche. Na creche, nós temos todo um ambiente adequado para esse animal. Que é o quê, professor? Uma cama adequada para ele. E aí, ó, aquelas... Eu falei 3, foi? Ou foram 6? Aquelas fêmeas, nós vamos juntar todos os filhotes e eles ficam em um mesmo local, em uma mesma baia. Então, a otimização do espaço que você vai ocupar e, claro, evitar que ocorra qualquer forma de qualquer alteração no sistema gastrointestinal desse animal. Então, tem que observar quais são os fatores do novo ambiente que esse animal vai ficar para amenizarmos qualquer processo de infecção nutricional ou agentes que possam ter ficado por um mau manejo de desinfecção. Porque aquela instalação da creche, entre 21 e 28 dias, também teve que ficar uma semana de descanso. Opa, aumenta a tela aqui pro tio. Então, vamos ver, ó. Primeira coisa, controle da temperatura. Tem que manter uma temperatura ideal para esses filhotes que vão ser inseridos dentro da creche, aonde vão estar fora do asseio da mãe. As rações ainda da primeira semana da creche são as mesmas rações que eles estão consumindo com a mãe e vão ser gradativamente substituídas. Equalização do lote. Ei, professor, equalização do lote não foi feito lá na maternidade? Tamanho. E isso, a equalização é feita por quê? Porque o exemplo que eu dei foram 6 matrizes só. Na verdade, não se faz com 6 matrizes. O cara deve ter o que lá? Umas 15. Aí o espaço é grande, né? Mas umas 15 matrizes, então é animal. Então você tem que fazer uma equalização, principalmente... Ei, professor! Volta aqui para mim. Muitas vezes, dependendo da raça, a equalização é colocar em baias de creche, só fêmeas e só machos. Aí alguém pode falar assim: ei, professor, o senhor tomou café frio? Porque os machos, eles são castrados, então não tem problema. Dependendo da raça, tem sim, galerinha. Por causa do, como é que fala?
o comportamento animal. Se você estiver falando só de landraço, então é bom separar machos de fêmea, quando a descendência são de landraços, tá bom? Isso também por causa da uniformidade do desenvolvimento. Os machos se desenvolvem bem mais rápido que as fêmeas, dependendo de raças que você não faz a hibridização. Então, quando você não mistura raças para uniformizar, tem a sexagem por sexo, sim. E sempre lembrando do condicionamento em relação à amostra e 1/3 da cauda que tem que ser removido. Aumenta a tela aqui para o tio. Monitoramento dos animais no primeiro dia. Isso é essencial, tá? Em relação ao processo de evitar, amenizar. Por quê, professor? Volta aqui para mim. O monitoramento, pessoal, é porque durante o processo de adaptação na creche, pode ocorrer uma diarreia, pode ocorrer que o animal fique um pouco... O comportamento do suíno são ativos, são sociais. Se tiver um filhotinho parado no canto, muitas vezes, sabe o que acontece? No canto da parede, se tivesse uma parede aqui, ele fica com o focinho voltado no canto da parede, da baia, ou o focinho no coxo. Esse animal tem que ser separado. Então, quando se faz o manejo de alimentação, você tem que observar. O tratador que está colocando a ração no coxo, está fazendo a limpeza no coxo, tem que observar o ambiente. Qualquer sinal de surgir uma diarreia, um animal que esteja um pouco apático, já remove esse animal. Sempre tem que ter uma baia de isolamento para ver se é só uma adaptação com a ração ou se é um início de uma infecção. Sempre observar que nesses processos tem que tomar cuidado com o processo de infecção de outros lotes, tá bom? Outro termo, em caso de surto de diarreia, primeira coisa é suspender a ração. Volta aqui para mim rapidinho. Temos que lembrar uma coisa. O que causa diarreia em suínos? Professor, sempre você está falando de diarreia em suíno e principalmente no setor de creche. Se o leitão inicia um processo de diarreia, ele começa a desidratar. Isso pode imunossuprimir. Então, ele pode desenvolver uma doença oportunista. Então, isso tem que ser evitado rapidamente. Duas coisas que podem acontecer. Ou durante a introdução gradativa da nova ração, porque ele estava na maternidade, foi para o setor de creche, pode causar diarreia? Pode, mas isso ocorre com menor frequência. Sabe qual é o principal fator que pode acontecer em relação à ração? Por isso tem que suspender a ração? Manejo de higiene inadequado no coxo. Como assim? Você colocou a ração no coxo, e aí o animal não comeu toda aquela ração, você tem que limpar o coxo para colocar a nova ração. Porque pode ocorrer o processo de fermentar a ração. E aí o animal comeu uma ração fermentada, pode dar uma indigestão no animal. Então não é só o fornecimento da ração, é o manejo de higiene do coxo. Isso tudo envolve o quê, professor? Nutrição animal. Tem que lembrar que a creche não é aberta igual, vai, ajuda aí, meu senhor! Igual o setor de terminação. A creche é um setor fechado, onde tem que controlar a temperatura. E aí o processo de umidade do ar e temperatura pode favorecer que ocorra fermentação da ração. Na terminação é aberto, lembra? As baias têm cortinas onde você controla a temperatura. Então tem que tomar muito cuidado na fase inicial, que é a fase da creche, para preparar ele na terminação. E agora que eu estou vendo misericórdia, 5 minutes! Open aqui, meu pai amado. Eu ainda estou no 6º slide. E eu falei que era pequenininho. Cresceu.
temperatura na fase do desmame. Ei, professor, essa temperatura na fase do desmame que o senhor falou que temos que manter, 28 graus. Aqui, Plutio, de 28, pode mandar a tela aqui para mim, por favor. Isso, tem que manter, ó, de 28 a 38 graus e 35. Você pode estar me perguntando, tá doido, professor? Aqui no nosso estado, essa temperatura chega rápido, rápido, rápido. Isso, pessoal, no setor de engorda é favorável. No setor de creche é perigoso. Por que é perigoso? Evitar que ocorra a fermentação da ração quando feito o mau manejo. E também, manejo de limpeza, eu estou falando, é claro. Os snippers do bebedouro. Lembra que o animal aperta o snip com o focinho? Isso, se o snip não estiver controlado, quer dizer, não é controlado, como é que eu falo? Snip controlado, só a minha cara mesmo. É desregulado, que aí o bico do snip fica vazando. Isso chama muita atenção dos animais que estão na creche. Isso pode ocorrer, molhar a ração, e essa temperatura dentro das creches favorece o processo de fermentação da ração, que pode ocasionar uma diarreia. Meu Deus, meu cinto. Que o vídeo tenha sumido. Ok, manda aqui a tela pro tio. Também tem que relacionar a temperatura para preparar ele ser direcionado para o desmame. E no 43º ao 56º dia, 24 graus. E para manter a saída da creche, no 57º dia, 23 graus. Quer dizer que a variação entre 28 a 30 graus, dependendo com a estadia do animal na creche. Em 3 minutinhos, sobrou para a gente mostrar aí para vocês as instalações, onde eu só quero frisar uma coisa. Isso aí, pessoal, ó, comedouro. Lembra que eu falei do comedouro? Uma ração suplementar não se usa lavagem. Tá vendo o chão frisado? O chão frisado favorece com que você mantenha o ambiente limpo, evite formações de gases que ficam em suspensão, porque na creche não é aberto, tem que lembrar, é um local fechado. Então, temos que fornecer também só em épocas de chuva, que é muito frio, para o leitão também dos filhotes. Aí você mantém um aquecedor, mas para o setor de engorda não há necessidade. Prof, esse aí não é mais a creche. Aqui nós estamos mostrando como é as baias de terminação. Então, eu vou só... Isso aí, ó. Vamos ver se eu não vou errar. Eu tenho aí, ó, um lajoite. São lajoite. Lajoite. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só nessa baia aqui, ó, são 14 filhotinhos que deu para observar. Lê aí, vê se está certo. 14? 12? 14. Tô bem, o teu óculos tá bom então ainda, né? Mais ou menos. Meus queridos, essa é a estrutura, tá vendo o comedouro? Sistema de comedouro ainda é no galpão, aqui, ó. Ó, é assim. O que vocês estão vendo pendurado é o sistema, então, de fornecimento de água, que a gente vai ver que não é mais na parede. O snipper. Isso é quando, professor? Setor de terminação. O setor de terminação, que a gente vai ver, ó, alojamento dos animais conforme a categoria e peso. O que é categoria? É a raça. Categoria, se você fez lajoite com lajoite, landrace com duroc e peso do animal. Temperatura, limpeza e... Não! Quando você tira, tem que deixar 1 semana de descanso. Então, você faz a limpeza e deixa 1 semana descansando. Cronograma. Finalização. Maximização do uso do setor. O bichinho está lá só para reproduzir.
Isso aí é um assunto, galerinha, ó, que a gente vai ver na próxima aula, o setor de maximização, tá? Que para evitar as doenças e as doenças de agentes estressores. Volta aqui pro tio. Meus queridos, como diz meu diretor aqui, o negócio estava pequeno e foi crescendo, a gente foi desenvolvendo o assunto. Mas aguardo vocês para a próxima aula sobre sistemas de terminação na suinocultura. Tchau!